Com essa conversa com o secretário executivo de saúde aqui de João Pessoa, o médico Luiz Ferreira. A partir de agora, no Rede Verdade. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Segunda-feira, dia 7 de março de 2022. Estamos aqui abrindo a semana no dia em que a Paraíba tomou conhecimento aí de mais um decreto do governo do estado com as medidas de combate ao coronavírus, a Covid aqui no estado. Um decreto que, em sua maioria, traz aí algumas liberações, flexibilizações dentro de uso em bares, restaurantes e também de eventos aqui na Paraíba. Para a gente conversar hoje, saber se a Prefeitura de João Pessoa, se João Pessoa vai seguir as mesmas regras adotadas nesse novo decreto do Estado. Quem está comigo aqui é o secretário executivo de saúde aqui da capital, doutor Luiz Ferreira. Secretário, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. É sempre um prazer estar aqui com você. A conversa é sempre muito boa, muito fluida e a gente está aqui para responder qualquer dúvida. Bom, para a gente começar, vamos ouvir o governador João Azevedo falando sobre esse decreto do Estado para a gente poder puxar aqui para a Prefeitura de João Pessoa. Então, só o governador falando especificamente sobre o decreto publicado pelo Estado em relação à Covid. Qualquer decisão que vem no decreto, ela reflete os estudos que são feitos pelas equipes técnicas. E identificou-se que em eventos em que você tem uma proximidade muito grande das pessoas, em shows, etc., é fundamental que a gente tenha a proteção da população. Tudo que se tem dentro do decreto é visando a proteção das pessoas, é só isso. Então hoje nós estamos flexibilizando mais ainda. Você tem hoje restaurantes, igrejas, bares funcionando agora com 100% da sua ocupação. Nós vamos continuar exigindo o passaporte, claro, porque é fundamental. O uso da máscara em ambientes que nós estamos hoje liberando continua sendo obrigatório. Isso é um processo natural. Eu espero e sempre digo que o meu maior sonho é não ter que fazer decreto nenhum mais. E eu espero que as condições cheguem o mais breve possível, se a gente saia dessa pandemia. Ok, daqui a pouco a gente traz, inclusive, o governador estava no evento do deputado estadual Ricardo Barbosa, que anunciou que se mantém no PSB e vai ser candidato a deputado federal. Sobre o PSB, a gente traz outras notícias também. Secretário Luiz Ferreira, a gente ouviu o governador falando sobre o decreto e defendendo o decreto que foi publicado pelo Estado. No caso da Prefeitura de João Pessoa, vocês vão seguir à risca o decreto do Estado ou tem aí alguns itens de confronto que vai trazer novidades? Geralmente nós fazemos um trabalho conjunto, Prefeitura Municipal, Estado, a gente faz um trabalho conjunto. É importante, Luiz, que a gente tenha em mente que o Estado, quando faz um decreto, ele não consegue avaliar apenas a capital. Então, o decreto ele é estadual. Então, existem peculiaridades, existem nuances que são estaduais. Em relação à Prefeitura Municipal de João Pessoa, a nossa tendência é sempre flexibilizar um pouco mais. A gente tem uma ocupação hospitalar hoje muito tênue, muito tranquila, graças a Deus. E aí a vacina entra como a grande responsável dessa nova cara que a Covid-19 se mostrou nessa última onda. E nós temos uma quantidade de número de casos novos muito baixa. Então, existe uma tendência à Prefeitura Municipal até ter uma flexibilização um pouco maior que o Estado. O cenário de hoje, tanto do ponto de vista de aceleração da vacinação, quanto do número de casos e internações, supõe isso que o governador colocou no decreto, que é de flexibilizações locais agora que podem ir para 100% da sua capacidade. É nesse sentido que vocês estão vendo também a cidade de João Pessoa. Isso. Nós temos que entender que a Covid-19 a gente sempre colhe o que planta algum tempo antes, né? Então nós estamos vindo de uma campanha de vacinação que é muito exitosa, né? Nós temos hoje na nossa capital mais de 90% da nossa população imunizada, né? E as nossas crianças, a gente já passou de 50% da taxa de imunização. Então, tudo isso dá um certo conforto, uma certa tranquilidade para que nós possamos flexibilizar sem ter aquele receio de ter casos muito graves que vão superlotar
nossas redes hospitalares e que vão causar morte de paraibanos e de pessoenses. Secretário, esse cenário de hoje, falando aqui de João Pessoa, está estimulando algumas decisões da Prefeitura como, primeiro, adiar a cobrança do passaporte para crianças nas escolas, para as crianças a partir de 5 anos. Essa é uma decisão que você já tem oficializada de não fazer essa cobrança agora? Nós tivemos, Luiz, uma adesão à vacinação infantil mais tênue do que nós imaginávamos. Menor, né? Menor. Então, nós tínhamos um anseio muito grande de fazer essa proteção infantil, mas é perceptível que existe um certo receio dos pais, dos responsáveis, e isso, obviamente, não pode ser imposto, não pode ser uma coisa mandatória, autoritária, isso precisa ser construído junto. Então, nós começamos a campanha vacinal para o público infantil com uma adesão muito baixa, eu confesso a você que com uma adesão muito baixa. As coisas começaram a melhorar quando a gente começou a fazer busca ativa nas escolas. Então, quando voltou as aulas nas escolas municipais, que nós começamos a vacinar nas escolas, obviamente com a anuência dos pais, nós conseguimos realmente dar um impulso aí. E hoje nós temos 52% das nossas crianças entre 5 e 11 anos vacinadas. É um número ainda que nos deixa, de certa forma, receosos em já exigir agora o passaporte vacinal para as crianças. Deixariam muitas crianças com essa dificuldade com essa dificuldade. Então, a nossa tendência é intensificar ainda mais a procura desse grupo que não se vacinou ainda, mostrar a importância dessa vacinação para os pais e responsáveis e, a partir daí, pensar em medidas mais enérgicas, se for o caso. Bom, e no caso, saindo das crianças, indo para os adultos em relação à dose de reforço, a tal terceira dose, qual é o cenário aqui em João Pessoa? Nós temos hoje, para a segunda dose, apenas 30 mil pessoas que não a tomaram. Então, um índice baixo. Um índice bastante baixo, graças a Deus. E para a terceira dose, nós estamos em aproximadamente 200 mil pessoas. 200 mil pessoas? 200 mil pessoas que não tomaram. Isso era um motivo de muita preocupação por minha parte, da parte da Prefeitura, da parte da Secretaria Municipal de Saúde, mas nós estamos vendo e começando a avaliar que muitas dessas 200 mil pessoas eram pessoas de outras cidades. Como a nossa campanha de vacinação ela teve uma velocidade maior do que os municípios vizinhos, então nós tivemos muita gente de outros municípios que vieram tomar vacina aqui. É óbvio que esse dado não é fechado, eu não posso te dar com 100% de certeza, mas existe uma tendência muito grande que isso seja realmente o grande responsável por essa... E o ideal é que essas pessoas se vacinem na terceira dose nos seus municípios. O ideal é que se vacine nos seus municípios e que haja uma comunicação intermunicipal. Quando essa pessoa for tomar no seu município, o seu município vai ver que essa pessoa tomou primeira ou segunda dose no município de João Pessoa e nós estamos fazendo essa cobrança para as outras secretarias para que nós sejamos avisados e que possamos ter um dado fidedigno da realidade. Tá. Vacina tem aqui em João Pessoa para quem quer tomar a terceira dose? Vacina e teste, graças a Deus, nós temos de sobra, Luiz. Nós conseguiríamos testar a população de uma forma muito notória, sem preocupações. Nós temos bastante teste, nós temos muita vacina. Não é por falta de vacina que essas pessoas não a tomaram. Tá. Por falar no cenário que você está pintando aqui em João Pessoa, 2 temas que a gente tem acompanhado no Brasil e em algumas cidades aqui do Brasil, para ficar no país mesmo. A primeira delas em relação ao presidente Jair Bolsonaro ter orientado e recomendado ao Ministério da Saúde rebaixar a pandemia da Covid para a endemia. A Secretaria de Saúde do município de João Pessoa aprova isso, acha que tem tempo para isso. E o segundo lugar, a gente está acompanhando aqui a cidade do Rio de Janeiro, a partir de amanhã, derrubando a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, inclusive. João Pessoa está com esse passo aí, defende o rebaixamento da pandemia para a endemia e está na agenda retirar as máscaras? Essa questão de rebaixar a pandemia para a endemia não é uma vontade governamental, não pode ser encarada assim. Certo? É uma fala até, de certa forma, desinformada por parte do presidente. Você acha que é precipitada? Não, é desinformado mesmo. A gente não pode, para a gente considerar uma doença como endêmica, ela tem que ter um comportamento homogêneo por um certo período de tempo que nós não atingimos ainda. Então, a Covid-19, ela teve comportamentos semelhantes? Teve. Nós tivemos 3 ondas, onde nós tivemos picos muito grandes com um decremento posterior. Então, a sazonalidade existe realmente, mas os comportamentos ainda foram
diferentes porque nós iniciamos a vacinação agora. Essa última foi a primeira onda que nós tivemos com a população predominantemente vacinada. Então, não existe ainda a condição técnica de se transformar, de se considerar essa epidemia numa endemia. Nós precisamos conhecer melhor o comportamento dessa doença ao longo do tempo. Pode parecer muito tempo, mas faz 2 anos que nós convivemos com essa doença. Então, é pouco tempo. Então, essa fala é uma fala, no mínimo, desinformada. Certo, não cabe no tempo. Não cabe no tempo. E as cidades que estão derrubando a obrigatoriedade de máscaras, como a cidade do Rio de Janeiro. João Pessoa vai entrar nisso? Existe uma tendência, aí é uma opinião pessoal, obviamente que a gente precisa conversar com a equipe técnica de uma forma geral, que nós comecemos a flexibilizar isso sim, em ambientes abertos e começar a pensar em ambientes fechados. Veja só, Luiz, é importante, a população ela não é leiga definitivamente. Então, ontem, por exemplo, eu fui assistir o jogo do Botafogo e eu vi que ali existe uma dificuldade muito grande da vigilância sanitária em exigir para que aquelas pessoas se mantenham com as máscaras. Então, eu vi como eles estavam aflitos então existe já, em tempo, muitas pessoas não utilizando máscaras em locais abertos. Então, qual foi o impacto disso sobre os números da nossa epidemia? Você está dizendo que hoje a gente vive numa certa ilusão de dizer que existe uma obrigatoriedade de máscara. E, de certa forma, ela não existe na prática. Exatamente. Para lugares abertos, você vai nas praias, você vai nos restaurantes, você vai nos campos de futebol, você vê muita gente sem máscara, muita gente sem máscara. E a gente precisa começar a racionalizar. Qual é o impacto de estar sem máscara para os números que nós temos? Você tem feito essa defesa lá dentro da Secretaria de Saúde? Você particularmente defende que a gente repense a obrigatoriedade do uso de máscara aqui em João Pessoa? Eu defendo que a gente racionalize. Eu defendo que a gente não perca nossos recursos humanos e financeiros com cobranças que vão ter pouco impacto ou nenhum impacto sobre a epidemia. Então, eu defendo que nós tenhamos uma cobrança maior em ambientes fechados e uma cobrança cada vez menor em ambientes abertos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer essa transição. É óbvio que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa sempre do mesmo jeito, esperando resultados diferentes, mas no caso da Covid-19, nós temos transformações que precisam ser avaliadas, comportamentos pessoais hoje que nós já estamos vendo que precisam ser reavaliados, e a gente precisa começar a pensar, obviamente, em ter um receio de retorno do aumento do número de casos, mas a gente precisa entender que as pessoas continuam adoecendo de outras doenças, continuam morrendo de outras coisas, e a gente precisa definitivamente colocar as nossas ações, os nossos olhares para essas outras doenças também. Secretário, por falar em reavaliação, queria que você comentasse um item desse decreto do Estado, saber se a Prefeitura vai repetir isso ou não aqui em João Pessoa, mas está gerando uma certa polêmica, e visto inclusive como um contrassenso o fato do decreto permitir flexibilizar eventos sociais, esportivos, corporativos, apenas com a apresentação do passaporte, mas no caso de shows, exigiu o tal do teste da Covid, que viabiliza, na verdade, o setor. Você vai responder sobre isso, mas só para eu lhe convido para acompanhar, inclusive um evento, nesse caso político, em que houve aí a cobrança do passaporte, mas não houve, naturalmente, a cobrança do teste. Um evento que foi feito hoje pela manhã numa casa de recepções aqui em João Pessoa, para o lançamento aí da pré-candidatura a deputado federal do deputado Ricardo Barbosa e o anúncio dele da permanência dele no PSB do governador João Azevedo, evento que o governador João Azevedo, inclusive, esteve presente. Vamos dar essa pausa aqui para falar de política, secretário, e a gente fala aqui, volta do nosso assunto. Vamos ouvir hoje, então, o deputado Ricardo Barbosa, junto com o governador João Azevedo, aí fortalecendo o PSB aqui no estado. O deputado estadual Ricardo Barbosa reuniu diversas lideranças de todo o estado da Paraíba para anunciar que vai continuar no PSB. O governador João Azevedo participou do evento e falou com a nossa equipe deste momento que vivencia o partido. Desde o momento em que eu optei em voltar ao PSB para a gente reconstruir, na verdade, o partido aqui, junto com todos os companheiros do PSB, e isso eu contava com essa decisão e tivemos várias conversas, mas a disposição do deputado Ricardo Barbosa de estar junto conosco nessa caminhada sempre foi demonstrada.
E, logicamente, nós tivemos diversas reuniões com a direção estadual, com o deputado Gervásio Maia, para que a gente pudesse aqui chegar a esse momento, que eu diria que é um momento muito importante para o PSB, para a Paraíba, para o governador João Azevedo, que está trazendo, além de um deputado, de um candidato a deputado federal, mantendo um amigo próximo, que é isso que eu espero que realmente tudo isso seja motivo suficiente de que a gente tenha eu diria que um grande processo eleitoral agora em 2022 e que tenhamos lá na Câmara Federal diversos nomes do nosso partido. O deputado estadual e pré-candidato a deputado federal Ricardo Barbosa anunciou que vai continuar no PSB. Fui um dos primeiros filiados no PSB mais antigo, lá na década de 90, depois saí, fui para o PSDB, voltei e retornei ao PSB já há 8 anos, desde 2010, 12 anos, e agora permaneço atendendo a um convite do presidente nacional, Siqueira, do governador João Azevedo, com quem estive várias vezes nos últimos 30 dias. Tinha vários partidos pedindo, torcendo pelo meu ingresso, mas eu resolvi ficar em casa. Na casa a gente tem melhor acolhimento. Estou absolutamente pronto, tenho trabalhado a vida toda, sabe, em defesa da Paraíba e do povo paraibano. E agora, mais do que ontem, eu me sinto preparado, motivado. Tenho certeza que a Paraíba reconhecerá a minha luta, a minha história e me dará o privilégio e o direito de trabalhar ainda mais por ela no Congresso Nacional. Tá aí, olha, desde que o governador João Azevedo voltou aos quadros do PSB na semana passada, que ele tem adotado aí uma agenda de filiação e de reforço da legenda na Paraíba. No Brasil, a informação desta segunda-feira é que o PSB confirmou a filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nos quadros do PSB. A confirmação da informação dada aí pelo presidente nacional do partido, Carlos Siqueira. Geraldo Alckmin se filia ao PSB, que está na base do ex-presidente Lula, e aí reforça a tese da indicação de Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa do petista na disputa de 2022. Esse é um movimento aí da política nacional. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, a gente volta conversando aqui com o secretário executivo de saúde de João Pessoa, Luiz Ferreira, pegando aqui outras novidades sobre a combate à Covid aqui na capital. Daqui a pouquinho a gente volta. Projecta, 34 anos com histórias de crescimento por toda a Paraíba. 34 anos de histórias contadas por você. Projecta, material de construção. Lugar de comprar barato é aqui. E no Frente a Frente de hoje a gente conversa com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. De que lado você está? A gente está sempre frente a frente com quem forma opinião dentro e fora da Paraíba. Em pauta, os assuntos mais comentados nas redes, com a versão de quem faz parte da notícia. Frente a Frente, com Luiz Torres, todos os lados da questão. O melhor jornalismo é a gente que faz. Festival de Móveis e Eletros é no Atacadão dos Eletros. Vem correndo aproveitar. Smart TV Toshiba de 50 polegadas 4K. Tela ultra fina em 10 de 259,90 sem juros. Refrigerador com Frost Free, só 1.999 à vista. Lavadora de roupas 10 quilos por apenas 399 à vista. Conjunto box casal tecido bordado, o menor preço do mercado, só 399 à vista. Sofá 3 lugares retrátil reclinável tecido macio, apenas 99,90 iguais. Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade, conversando hoje com o secretário executivo de saúde aqui de João Pessoa, o médico Luiz Ferreira, que vai contar para a gente se o decreto da Prefeitura de João Pessoa vai sair com esse item, secretário, que está sendo discutido e questionado do ponto de vista de está liberado,
para todos os outros eventos esportivos, corporativos, sociais, entrar só apresentando o passaporte. E somente para shows com bebidas alcoólicas, a apresentação do teste também do antígeno contra a Covid, que, segundo os organizadores e especialistas e profissionais do ramo, inviabiliza qualquer show. Você fazer um show com que o ingresso é R$ 80, R$ 50, cobrar um teste custa R$ 150, R$ 200. Luiz, é importante que a gente entenda que os decretos eles são guiados pelas situações que nós vamos nos deparando no decorrer do tempo, né? Eu fui um defensor dessa tese outrora. Eu fui um defensor dessa tese nessa última curva, nesse último grande pico, onde nós tivemos realmente um aumento importante do número de síndromes gripais e nós não sabíamos ainda qual seria o comportamento em relação à mortalidade. Hoje eu vou ser bem sincero para você. O meu voto em relação, obviamente, que nenhuma decisão na prefeitura ela é monocrática. O prefeito ele escuta a equipe técnica e, obviamente, cada um coloca seus argumentos. No final, a decisão é dele, realmente, mas nós colocamos os nossos argumentos e eu sou contrário a fazer esse tipo de solicitação quando você tem a liberação, como você bem mesmo falou, para outros eventos onde você pode tirar a máscara e consumir água, por exemplo. Então, assim, eu vejo que não tem um sentido lógico em relação a isso. Eu realmente não sei ainda qual será o impacto que essa ação vai ter sobre o número de casos, mas em relação a solicitar que o usuário ele apresente o RT-PCR ou que apresente um teste antigênico para um evento e para outro não, eu acho incoerente. Você é contrário, então, a essa exigência? Eu sou contrário a essa exigência. E na prefeitura você faz a defesa, pelo menos, de que não se inclua essa obrigatoriedade do teste, e sim do passaporte. Exatamente. Veja só, nós temos hoje, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, ela tem uma capacidade de testagem em massa que é invejada em relação às outras cidades, às outras capitais. A gente recebe ligações muitas vezes diárias dos outros secretários de cidades grandes, de capitais com até mais notoriedade do que João Pessoa, perguntando como é que nós conseguimos ter tantos testes. E isso foi com a organização. Então, o nosso perfil epidemiológico ele está bem traçado hoje, porque nós estamos testando em massa há bastante tempo. Então, hoje nós temos um grau de positividade nos pacientes sintomáticos que têm síndrome gripal abaixo de 5%. E isso vai se repetir, e às vezes muito menor até, nos pacientes que estão assintomáticos, que são os pacientes que vão para eventos, por exemplo. Então, assim, talvez uma solicitação, uma exigência que traga nenhuma melhoria, ou que tenha pouca relevância sobre o padrão do número de casos aqui na nossa capital. E do ponto de vista de proteção e segurança mesmo, um ambiente em que muitas pessoas estão comprovadamente vacinadas, porque primeiro vão ter que mostrar o passaporte, Exato. Isso já é um grande passo para conter internações e, naturalmente, óbitos também. Sim, isso é um freio, sem dúvida. A imunização, como a gente já falou aqui algumas vezes, ela não evita que você tenha a doença, mas ela torna você muito menos susceptível a tê-la e, se a tiver, que você tenha um quadro muito mais leve do que nos pacientes não vacinados. Então, a vacina é sim já uma garantia, e aí é uma opinião como médico intensivista e como secretário executivo, como eu falei para você, não é uma decisão monocrática, uma opinião pessoal. Mas se a caneta estivesse com você, se a caneta estivesse comigo, eu não faria essa exigência. Bom, do ponto de vista do decreto do Estado, me corrija se eu estiver errado, tem uma liberação de 80% para eventos sociais e corporativos, na capacidade de 80%, se tiver comida e bebida, inclusive, 80%. Isso. Mas só precisando do passaporte. Isso. No caso dos shows, ou faria com os dois ou não faria com nenhum. Exato. Na minha opinião, agora talvez seja hora de a gente não fazer com nenhum. Né? A gente precisa entender realmente, aí eu estou batendo muito nessa tecla, mas nós estamos aprendendo, como eu falei para você, nós estamos convivendo com a Covid-19, com o novo coronavírus há 2 anos. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Nós estamos aprendendo ainda de forma contínua, né? E é a primeira vez que nós tivemos uma onda, um grande aumento no número de casos numa população que estava com um nível de vacinação, um percentual de vacinação muito grande.
Então, tudo isso é aprendizado. Nós estamos entendendo como é que esse vírus se comporta nos mais diversos cenários. E um dos cenários que nós temos que entender e que nós temos que experimentar é justamente as flexibilizações, que precisam ser feitas, obviamente, de forma paulatina, mas que precisam ser feitas. Tá. Tentar lhe convidar para acompanhar aqui, a gente vai para Brasília agora com o Napoleão de Castro, que traz nessa abertura de semana as notícias da capital federal. Napoleão, é com você. Cumprimentar a você, Luiz. Meu abraço ao nosso telespectador. Nesta segunda-feira, 7 de março, a gente volta aqui de Brasília, Palácio do Planalto, no acompanhamento dos temas políticos direto da capital brasileira. Olha, Luiz, uma surpresa muito grande para todos nós que diariamente acompanhamos o noticiário político aqui em Brasília. Muitos parlamentares também ficaram surpresos e, claro, grande parte da sociedade brasileira que acompanha a política. A decisão tomada de forma unilateral pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, na noite do último sábado, suspendendo a volta dos trabalhos presenciais aqui no Congresso Nacional. Nosso telespectador lembra que a semana que passou eu falei praticamente todos os dias aqui no Rede Verdade que teríamos, a partir de hoje, a volta dos trabalhos presenciais de servidores e de parlamentares no Congresso Nacional. E eis que, para surpresa de todos, nós vamos voltar a ter o trabalho remoto, o trabalho por via online, de computadores, celulares, dos parlamentares no Congresso Nacional. A decisão é do presidente Arthur Lira, da Câmara Federal. E a justificativa dele, Luiz, é o avanço da Covid-19. Exatamente num dia que Brasília libera o uso de máscaras, não é mais obrigatório, nos chamados ambientes abertos de áreas livres aqui na capital brasileira, para se ter uma ideia da queda do registro de casos aqui na capital federal. Então, é um contrassenso, é uma decisão de Arthur Lira que vai contra a realidade do que se vive hoje em nível de Congresso Nacional. Tá aí, Napoleão, começando a semana e trazendo aí as notícias de Brasília. Aqui a gente vai terminando. Secretário, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Rede Verdade. Você sempre disponível aí para esclarecer as informações para o nosso público. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Eu quero dizer ao pessoense que a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa não vai desleixar, não vai deixar de lado as preocupações com a Covid-19, mas nós estamos numa tendência muito grande a olhar com olhos tão atenciosos quanto os da Covid para as outras patologias. E você volta aqui para a gente debater esses temas também. Bom, a gente vai ficando por aqui, a você o nosso abraço. Lembrar que hoje tem Frente a Frente aqui na sua TV Arapuã, se Deus quiser, às 9h30 da noite. Eu vou estar ao vivo aqui no Frente a Frente. O entrevistado de hoje é o governador da Paraíba, João Azevedo. Eu espero sua audiência. Para você, o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. E aqui no Rede Verdade, até amanhã, se Deus quiser. Programa Independente.